Bom, gente, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Sara Guimarães, advogada criminalista. É só conferir. Sempre direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Aberto de terça a domingo para o almoço e jantar. Agora, se não quer vir para cá, não tem problema, você pode ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório e pedir pelo delivery 98530-6635 e você vai ter sempre quentinho aquela costela no fogo de chão, um cupim também no fogo de chão, aquela suculenta picanha, um contrafilé, um frango defumado, enfim, você tem aqui os prazeres da carne passando primeiro. E olha, a gente fez aqui num evento sábado passado, gente, pense numa fartura de comida e numa coisa gostosa. Então vale muito a pena você estar aqui. Primeiro que está no centro da cidade, numa casa antiga e um bosque para você usufruir. Percebe-se que não se tem ar-condicionado porque é proposital, é onde você tem o frescor da natureza ao seu alcance. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Sara Guimarães. Lembro a vocês que a doutora Sara Guimarães, advogada criminalista, tem o seu escritório no edifício Manaus Shopping Center, no centro da cidade. Sala 101, 102 e linha direta com a doutora 99446-9801. Então, que quer fazer uma consulta, tenta um contato. Se ela não te atender de imediato, que nem sempre acontece, mas ela te retorna. Então, doutora, eu agora queria entrar também num assunto que é muito polêmico e a gente ainda vê muitas falhas nesse sistema, que é a Lei Maria da Penha. Mas que, por outro lado, a gente vê que ainda é uma das coisas que está funcionando bem. Primeiro, que funciona muito melhor é a lei de pensão e depois vem Maria da Penha, que é onde a gente vê pessoas realmente sendo presas, mas também que não dura muito tempo. Logo, logo estão soltos aí praticando outros crimes. Então, a lei Maria da Penha veio para resolver os problemas de conflitos conjugais? Eu acho que o grande, princípio da Lei Maria da Penha, eu acho que era coibir esse tipo de crime. A pergunta é se ela veio para resolver os problemas de conflitos conjugais. Ela veio para coibir crimes. Por quê? Os conflitos conjugais, eu entendo que às vezes acontecem, sim, aquelas brigas acaloradas, acontecem, sim, todo casal tem desentendimento. Porém, quando começam a partir agressões físicas, sexuais, psicológicas, aí entra o contexto da Maria da Penha, porque ela tem sido eficaz. Basta buscar, os órgãos de delegacia e do Poder Judiciário para pedir uma medida protetiva para que pare esse tipo de... Não falo conflito, porque conflito sempre vai existir. Violência. Mas a gente observa também, doutora, que às vezes a mulher, muitas vezes ela é violentada, ela é brutalizada, faz tudo, mas continua ainda no seio familiar, continua com aquele cara que está tratando mal, com aquele cara que está batendo, que está espancando. E essa mulher, ela vem sofrendo bastante preconceito. Por quê? Porque está doente. Mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, porque
a violência ela tem vários estágios. Ela começa com a violência psicológica, onde aquele companheiro ele coloca na mente dessa mulher que ela depende dele, que se ela não tiver se ela for deixar ele, outro homem não vai querer ela daquela forma. Às vezes tem um filho que depende dali da provisão econômica desse companheiro, e aí ele utiliza essas ferramentas de violência psicológica patrimonial para colocar na cabeça dessa mulher que ela não vai conseguir nada. E aí vai aumentando os estágios, né? Porque quando chega ali no estágio da agressão, eu acredito que os homens, eles dão sinais. Dão sinais desde o momento do namoro, tá? Doutora, essa audiência de custódia, eu queria entender melhor, porque às vezes a gente vê as pessoas praticam um crime violento e, no entanto, vai para uma audiência de custódia e no dia seguinte ou no mês seguinte ele está solto. O que beneficia o poder público nesse caso? É falta de vaga nas penitenciárias? É falta de alimento para esse povo que vai ficar recolhido? Hoje em dia, o sistema prisional está abarrotado de pessoas presas. Eu acredito que a grande maneira de pegar e começar a parar de encher demais os presídios e a gente começar a educar aquela criança na base dela. Porque às vezes vem aquela criança sem base nenhuma e aí vira o menor infrator e vai pegando, vai virando o adulto criminoso e aí começa a praticar crimes. Quando chega na audiência de custódia, aquele momento, ele não é para ser analisado mérito nenhum. Ele não vai pegar, ele vai entrar no processo em si. Vamos supor, matou uma mulher. O juiz não vai pegar e vai ver aquele acusado ali diante dele, vai ver o crime que ele cometeu. Ele vai ver as condições que ele possui de responder àquele processo em liberdade. Não significa que aquilo ali acabou para ele. O processo vai continuar normalmente. Ele vai pegar, ele vai passar por todo momento lá em inquisitório, aí vai oferecer a denúncia, vai pegar, vai fazer a resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento e os demais atos. Mas ele pode responder em liberdade. E é isso que o advogado criminalista vem demonstrando ao juízo, as condições e as possibilidades desse acusado de responder em liberdade. Porque também acontecem crimes que é ali no calor da emoção, já saindo da questão da violência doméstica. Tem situações que ele tem uma residência fixa, possui uma ocupação lícita, não que isso abra parâmetros para a prática de crimes, mas a audiência de custódia em si, a análise dela é isso. Bom, gente, linha direta com a doutora Sara Guimarães, advogada criminalista, 99446-9801. Bom, a gente sabe que 90% das mulheres, hoje, 90%, tem esses 10% que estão fora, na maioria das vezes, passam por esses problemas, passam por esses maltratos, simplesmente por não ter coragem de enfrentar um mercado de trabalho, por não ter coragem de ir para uma luta. Muito embora a gente vê muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas e não se vê homens criando filhos só, ele é extremamente dependente para tudo, mas isso aí é coisa que já é do machismo, é coisa do macho e a fêmea. Se fosse a recíproca fosse diferente, se a mulher que tivesse procurando, aliás, já está procurando, a mulher está buscando o homem já a todo instante, a todo momento. Mas se fosse a mulher que tivesse que vir atrás do homem, nós íamos ter aí um monte de homens vagabundos e que não queria saber de nada e que passaria talvez pelos mesmos problemas. O que a advocacia criminal vê? Eu queria ver criminalmente esse caso. Na mulher trabalhar? Não, da mulher ficar passando por maus tratos em troca de uma casa para morar, ou de um alimento, um remédio. Hoje em dia, aqui no Amazonas, eu não sei se todas as mulheres sabem disso, mas a gente tem vários programas, que um deles é o Maria Acolhe. Lá na Delegacia da Mulher mesmo, ela encontra esse abrigo, lá atrás tem um abrigo para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, e lá elas começam a dar cursos ensinando essas mulheres a serem empreendedoras, para que possam sustentar os seus filhos e sair do ambiente da violência.
Ser mulher hoje em dia, realmente, tem algumas pessoas que falam que ser mulher é um ato de coragem. E eu acredito que sim, entendeu? E concordo com essa colocação. Porque para sair do contexto da violência doméstica e ir para o mercado de trabalho, eu tenho uma avó que ela criou a família dela, o marido dela, ele cuidava de boi, né? Vou contar aqui uma história pessoal. Ele cuidava de boi lá no interior de Parintins. E aí um homem foi roubar aqueles bois e aí ele, para defender aqueles bois, ele matou aquela pessoa. Começou uma briga acalorada e resultou em morte. E aí essa mulher começou a ver 9 filhos na necessidade de dependência dela e ela passou a virar costureira, começou a buscar mecanismo, né, para sustentar os seus filhos enquanto o seu marido estava preso. Então, eu acredito que é muito importante esse acompanhamento psicológico para que essas mulheres possam entender a força e a resiliência que tem, sair desse contexto da dependência emocional, desse companheiro tóxico, agressivo, violento, para poder se empoderar no mundo e fazer suas conquistas. Porque a partir do momento que começam a ver as conquistas, eu acho que é um sentimento ali que eu não consigo nem explicar. Várias clientes minhas, quando saem desse contexto, elas falam: doutora, eu não me imaginava como uma empreendedora, uma vendedora de din-din ou uma costureira. Eu achava que nada ia dar certo para mim. Então, tenham coragem, denunciem, saiam do ciclo da violência, porque muitas coisas boas vão acontecer a partir desse momento, sim. Doutora, eu queria encerrar com uma pergunta. Se não sentir confortável para responder, também não teria problema. Mas a conduta de um advogado criminalista é igual para todo o Brasil ou tem nuances diferentes, regionalizadas, por acaso, por exemplo? Não, o advogado criminalista ele sempre vai ser igual em todos os territórios nacionais. Ele defende direitos, tá? É importante deixar bem claro aqui que o advogado criminalista, enquanto atuando ali no seu mistério profissional, ele está defendendo o cidadão. Porque, às vezes, aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, ela é uma pessoa inocente. Ela não praticou. Tem situações também, num contexto diferente, de homens que sofrem ali, que são acusados de violência doméstica e não são abusadores, não são violentadores. E aí, nesse caso, eles necessitam de uma defesa técnica, entendeu? Então, o advogado criminalista, ele não defende crimes. Isso fique bem claro aqui para todo mundo que nos assiste. O advogado criminalista, ele defende o direito. Esta é a doutora Sara Guimarães, advogada criminalista, um show de bola, um show de informação, e tem o seu escritório no edifício Manaus Shopping Center, lá na Eduardo Ribeiro, sala 101 e 102, telefone 99446-9801. E este é o Churrasco da Vila, que empresta esse cenário fantástico para a gente e também oferece essa gastronomia de primeiro mundo. Hoje nós vamos saborear aqui uma costela no fogo de chão que, olha, eu tenho certeza que a senhora ainda não provou, porque depois que a gente come a primeira vez costela, que a gente sabe que a gente já a idadezinha mais avançada, não, porque eu não vou comer gordura, por isso. Mas aqui a costela é diferente. Eu falo e olha, dá água na boca, porque é diferente. Então, Churrasco da Vila, Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora, por estar conosco e obrigado ao nosso companheiro Tiago. Queria até pedir para vocês que me assistem, me sigam no Instagram. Eu trago todo dia dicas. Então fala aí. É o Sara, @Sara com H no final, G Guimarães. Sara, assim, ó. Deixa eu colocar para vocês, que senão é desse jeitinho aqui, ó. Sara G Guimarães ADV. Esse aqui, Sara G Guimarães. Não aumenta não, né? Não aumenta. É Sara normal com H. Sara com H no final, G Guimarães, ADV. O H tem A ou não? Não, é Sara com H no final. Só. Então Guimarães, junto? Isso. G Guimarães, ADV, tudo junto. ADV. ADV. Só isso. Só isso. Só isso. Tá.
E lá eu venho trazendo dicas para mulheres empoderadas, maravilhosas, Então, sobre seus direitos. como o nosso objetivo é informar, tá aí a dica. Entra no Instagram da doutora Sara e você vai ter lá algumas coisas para tirar suas dúvidas e até fazer um contato. Você pode deixar a sua pergunta no Instagram dela que ela vai responder para você. Respondo sim. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto esse, porque, gente, é tão bom quando você encontra na rua as pessoas que comentam suas matérias, que falam das coisas que você falou e às vezes até critica. Já tive gente, aquele doutor está indo muito no programa, por quê? Porque ele tem informação, gente, porque ele tem coisa que você às vezes não consegue falar em um consultório. Por quê? Porque tem 20, 30, 40 pessoas para atender, ele não pode ficar mais que 10, 15 minutos contigo. Então, esse é o objetivo, trazer pessoas que têm informações, assim como ela fez aqui um show de bola de muitas coisas que até eu não sabia também. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Nada, eu que agradeço.